livros. O episódio de hoje vai trazer 10 livros que foram fundamentais para a minha formação e que são importantes para entender, compreender melhor a cultura de massa, a cultura do século 20 e 21. Vamos lá? Bem, eu trouxe 10 livros para indicar para vocês, livros formidáveis, alguns mais fáceis, outros difíceis, que foram fundamentais para a minha formação e também para tudo que eu escrevo, para os meus próprios livros, para os episódios aqui. Então, vamos começar. O primeiro deles, que eu tirei aqui da minha livraria, da minha biblioteca, é o Ideologia e Cultura Moderna, do John B. Thompson. Este é um livro muito importante para quem quer entender a formação das ideologias, sejam elas quaisquer, no mundo. O Thompson faz uma análise muito aprofundada sobre os meandros, como funciona a ideologia no âmbito da sociedade, das civilizações, no âmbito individual e nas diferentes culturas a partir do século XX. Outro livro que eu quero trazer para vocês aqui, que foi muito importante na minha época de faculdade, é o Chateau, O Rei do Brasil. Um livro grande do Fernando Moraes, mas embora seja um livro grande, não veja só o polêmico filme, né? Mas o livro é muito importante, é uma das melhores biografias já escritas aqui no Brasil e talvez no mundo sobre o Assis Chateaubriand. O Assis Chateaubriand, que foi um dos grandes nomes da comunicação do Brasil, responsável por trazer, por inaugurar a televisão aqui no país no ano de 1950. Mas o que eu gosto mais desse livro, especialmente para quem é profissional de comunicação, é você entender a própria história da comunicação e da imprensa, dos jornais, das rádios e da televisão aqui do país e como todos esses impérios começam a formar no século XX. Agora eu vou trazer 2 livros sobre cinema. Um deles é o Mil e Uma Noites no Cinema, da Pauline Kael. Esse livro eu indico sempre nos meus cursos. É um livro que é uma compilação de 1001 pequenas críticas, né, foram editadas, claro, da Pauline Kael. A Pauline Kael, que é uma das críticas mais importantes da nova geração de críticos dos Estados Unidos a partir dos anos 50 e 60, da New Yorker, né, ela tem um olhar muito bacana. Eu sempre brinco que a Pauline Kael é capaz de fazer críticas bem fundamentadas e colocar defeitos até no grande mestre, no Stanley Kubrick, que é um absurdo, na minha opinião. Vocês sabem que eu sou muito fã dele. Mas leiam, um belíssimo livro. E outro de cinema que eu quero trazer para vocês se chama O Grande Filme, do Edward J. Epstein. Esse livro aqui é um livro que também foi muito importante para mim, porque o Epstein, eu não sei até hoje como, ele conseguiu ter informações muito interessante sobre a formação dos estúdios americanos, ou seja, praticamente cada capítulo é dividido pela formação dos estúdios que nós conhecemos hoje, da Sony, a Columbia, né, da Warner, a MGM, a Disney, e cada história é muito interessante, ou seja, como os impérios dos grandes estúdios surgiram nos Estados Unidos. O próximo livro é um livro menor, mas é um livro denso, né, muito conhecido, que é o A Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, né? Como o próprio livro diz, 50 anos depois, mais atual como nunca, o Guy Debord, ele vai trabalhar esse conceito, ele vai conceituar e vai falar sobre o que ele considera que é o espetáculo. Nós vivemos numa sociedade hoje em que o cerne dela, o cerne da cultura de massa é o espetáculo, e o que ele chama de espetáculo não é só como nós conhecemos,
mas toda a questão das operações humanas, sociais, financeiras, envolvendo também a religião, envolvendo também o capitalismo, e não só o capitalismo. Esse livro ele é muito interessante, embora ele não seja tão fácil de ler, mas porque ele é dividido em pequenas pílulas, pequenos textos, né? São pequenos pensamentos, pequenos não em termos de tamanho, mas pensamentos muito densos, separados aí por microcapítulos. Sociedade do Espetáculo é fundamental para quem quer entender cultura de massa a partir do século XX. Ainda sobre o âmbito da cultura de massa, outro livro que eu quero indicar para vocês é o A Cultura da Mídia, do Douglas Kellner. É um livro fundamental, não só para quem é profissional de comunicação, mas para quem estuda a cultura. Este livro, também bastante denso, o Kellner vai explicar como se forma a chamada cultura da mídia, que é diferente de cultura na mídia. Cultura na mídia é qualquer expressão cultural que é veiculada pela mídia. Aqui ele vai falar sobre a cultura que é formada pela mídia. Então o foco central dele, em especial, é Hollywood, ou seja, como Hollywood vai criando uma cultura de âmbito mundial. Um dos capítulos mais interessantes é sobre Rambo e a espetacularização da violência no Rambo. E outro capítulo incrível é como ele fala sobre a Madonna, como a Madonna é um produto da mídia e como ela foi se formando dessa maneira. Bem, eu jamais faria um episódio sobre os livros mais importantes da minha vida sem falar dele e sem falar deste livro que mudou completamente, inclusive, a minha carreira, que é O Poder Simbólico, do Pierre Bourdieu. Bourdieu, para quem conhece os meus livros, é um dos autores, é um dos sociólogos que eu sigo nas conceituações que eu faço, não só dos meus livros de cinema, mas principalmente no Poder Suave, Soft Power. E este Poder Simbólico é um livro dificílimo de ler, né, em que ele vai explicar isto que ele chama de poder simbólico, né? Você tem, de maneira muito rápida aqui dizendo, você tem vários poderes institucionalizados no mundo, né? O poder religioso, o poder econômico, o poder político. O que ele chama de poder simbólico é o poder que ele pode não ser notado, mas ele tem a conivência, a legitimidade do outro lado. É um poder, como ele chama, quase invisível, mas muito poderoso, que vem da língua e que vem, por exemplo, também da cultura. Ou seja, a pessoa que detém um poder simbólico, ela é capaz de fazer o outro agir conforme ela quer, por uma legitimidade dada, às vezes não percebida pelo outro, pelo público, né? O poder simbólico para ele é o poder da palavra e o poder de quem as pronuncia e como ele diz, o poder que às vezes não é da competência da própria palavra. O que quer dizer isso? Nem sempre é o conteúdo, é o produto em si, é a mensagem o mais importante, mas a legitimidade de quem as pronuncia e do âmbito em que essa pessoa está inserida, do campo. O Bourdieu tem outros conceitos importantes, como hábitos, como campo, né? E todos eles estão intricados com o conceito de poder simbólico. De certa forma, o próximo é uma espécie de rival intelectual, talvez, né? Sociólogo também, francês também, que é o Edgar Morin, e o livro Cultura de Massas no século XX. Nessa minha edição juntam-se dois, Neurose e Necrose. Esse livro é muito interessante, tem uma visão distinta, né, até um pouco talvez mais otimista, mas até lúdica do que o Bourdieu, que é muito mais frankfurtiano, que é muito mais ácido com relação à cultura de massa. O Morin também é crítico, mas ele é menos, ele é um admirador grande do cinema, né, do espetáculo do cinema. E este livro é muito bacana porque ele traz diversos conceitos, reflexões e pensamentos sobre o que é cultura de massa. Vale a pena, não precisa escolher um lado, como muitos acadêmicos aí fazem, é possível abraçar ambos. Meu penúltimo livro, a gente volta aí para o jornalismo. Esse livro também foi muito bom para mim, que se chama O Reino e o Poder. Uma história do The New York Times, deste cara que é o Gay Talese, que é um dos grandes nomes do jornalismo cultural nos Estados Unidos a partir dos anos 60 e 70. Neste livro, ele vai contar como se formou o império de um dos maiores jornais do mundo, que é o The New York Times. Aqui você vai conhecer, muito parecido com algumas aproximações com o Chateau,
como se forma o império de mídia, quais os jogos de poder que se tem atrás e as relações com os outros poderes estabelecidos, em especial o poder econômico e o poder político nos Estados Unidos. E aí você também está lendo um pouquinho sobre a história do próprio século XX. E para fechar, um livro delicioso, um livro que eu adorei. Você já teve uma dificuldade quando você foi em alguma exposição de entender a proposta daquele artista? Então, eu gostei muito desse livro do Will Gompertz, Isso é Arte. É um livro gostoso de ler no sentido de que ele explica como a arte se considera, tipo assim, quais são os critérios para considerar um rabisco uma obra de arte e quais são os critérios para considerar uma escultura muito bem feita um produto meramente industrial. Aqui você ele não fala só sobre a arte contemporânea, sobre a arte das performances, etc., das instalações. Ele vai resgatar também a arte lá de trás, do Renascimento e principalmente as artes que vêm em seguida, o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, e se questiona o tempo inteiro por que isso é arte. Como se denominou, porque essa obra cubista foi considerada a partir de um momento uma obra de arte. Excelente livro para quem quer entender, né, a formação da ideia da arte, né? Bom, todos esses livros eles estão interligados, né, gente? Assim, o poder simbólico está falando disso também, a imprensa e tal. E é um pouco desse universo da comunicação e do jornalismo e das artes e do cinema que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que um deles também mude a vida de vocês como mudou a minha. Gostaram? Então, até a próxima!